Graça e paz, mais uma vez estamos para a nossa videoaula, continuando os nossos comentários e estudos sobre o Evangelho de João. João, capítulo 6, é o objeto dos nossos estudos e agora nós vamos para uma seleção de versículos que vai do 52 ao 59. Jesus está se revelando aos judeus e agora ele traz a sua palavra falando sobre ser o pão e sobre ser a comida. Vamos então refletir? O texto descreve assim: disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Respondeu Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, e nada semelhante àquele que os vossos pais comeram e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Essas coisas disse Jesus quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Na verdade, existem algumas coisas que são lidas e entendidas como literais. Os judeus aqui fazem uma compreensão literal, como se fosse Jesus se revelando. Primeiro que eles já tinham se escandalizados dele dizer que ele e o Pai é um, eles estão juntos, ele representa o reino chegou, e eles não creem nesse Messias. E agora ele está falando sobre este momento em que ele vai colocar a memória deles de que aquele pão que eles comeram no deserto, que foi o maná que Deus providenciou para todo o povo, dizendo que eles comeram aquilo e morreram, que agora eles teriam que comer sua carne e beber de seu sangue, mas isso não é literal. O que ele quer dizer é que essa expressão torna claro que entender as palavras de Jesus em sentido meramente físico é errado. O texto não quer dizer isso. O texto está dizendo que é impossível a qualquer pessoa ir a Cristo sem a chamada que o Senhor faz. Nesse contexto, eles entendem mal essa afirmação. Então, Jesus disse que seria altamente possível, uma vez que envolveria um processo de crer nele, estar nele, viver nele. Aqui, alguns veem uma referência à ceia do Senhor, uma menção ao sacramento, né? E a esta questão de fazermos esses processos nas nossas vidas, não é? Quando tomamos a decisão por Cristo Jesus, nós então temos as duas ordenanças, batismo e ceia. Então eles entendem mal, porque ele está falando que ele está apontando para a realidade espiritual que a ceia do Senhor também significa a união com Cristo e todos os benefícios de salvação recebidos através dele. Eles entendem que como é que poderiam comer a carne de Jesus. Claro que Jesus não diria isso, que comer carne humana é canibalismo, não é? E beber o sangue seria um ritual que jamais os judeus, os hebreus tiveram. A única coisa que fizeram com o sangue, também na referência, é quando eles colocam nos umbrais, na morte dos primogênitos. Então, o sentido do sacrifício que Jesus vai fazer na cruz, vai dizer: olha, vocês precisam compreender que vocês estão em mim, eu sou o verdadeiro pão, e essa é uma relação espiritual, é um contexto espiritual da vida da gente quando estamos em Cristo. Ele está falando dessa aliança, dessa percepção da aliança que você e eu temos a partir da sua infinita graça, do seu sacrifício vivo. E
como o maná como o maná no deserto, que alimentou temporariamente o corpo, a comida que subsiste para a vida eterna refere-se a Cristo, que pelo Espírito alimenta continuamente o crente. Não é interessante, né? O atestado divino do Espírito Santo que todo verdadeiro crente recebe é o seu selo. Aquele que confessa o nome do Senhor é salvo e recebe o selo do Espírito Santo. Então, ele está trazendo esta relação de como pode estar-nos a comer sua própria carne. Uma resposta espiritual que Jesus está dizendo, não é material. Sem comer sua carne crucificada pela fé, beber seu sangue que lava todos os pecados, não terão a vida eterna. Então é tudo um contexto de pela fé, entender o seu sacrifício, a sua carne, que foi traçada no processo antes da crucificação. Depois ele teve uma perfuração ao lado do seu corpo, ele verteu sangue, o seu coração explode na cruz por nós. E essa é uma relação que ele quer trazer, que carne e sangue significam, a carne e o sangue significam a plena humanidade de Cristo. Eu sempre gosto de dizer que Jesus Cristo era 100% divino e 100% humano. Então, esta é a referência. No sacrifício, o sangue obrigatoriamente pertencia a Deus, porque nele estava a vida. Jesus declara que, se não assimilarmos a sua vida, não participamos nele. Ele diz, Jesus vai dizer assim, essa é a verdade que vos digo, verdadeiramente, em verdade vos digo. Verdadeira quer dizer, a única. A única. Pode haver nesse trecho a sucessão da ceia, em que se dramatiza a permanência em Cristo, pela participação dos símbolos de sua vida e de sua morte. Eu vivo pelo Pai. Ele está levando aos judeus a consciência do Messias esperado e de um sacrifício para que haja a salvação e a vida eterna. Ele está trazendo a nova aliança, e os judeus não compreendem isso, porque eles são a antiga aliança, eles ainda estão num processo de se esperar um Messias vindo de outra maneira, de outro jeito, com outra luta, uma outra batalha, um guerreiro vindo do trono de Davi, um vencedor, alguém que levante exércitos terrenos. Jesus, na sua simplicidade, na sua vinda, no seu ministério, quebra todos os padrões. Como é que esse homem pode ser quem ele está sendo, quem é, dizendo quem é? É uma crise que os judeus têm e muitos de nós também temos. Eu vivo pelo Pai, é a relação entre Cristo e o Pai, que é uma prefiguração, é a mesma entre eu e você, eu e a Cristo, o crente e Cristo. A parte dele não se pode viver, não tem como viver a parte de Jesus. Ele nos dá a vida abundante, e nesse corpo físico que temos, nessa vida que temos, nós vamos tendo consciência, porque agora a gente vai fazer parte do corpo místico do Cristo, do corpo místico do Senhor. Nós vamos partir da família de Deus por esta aliança da qual ele reflete e diz: esse é o pão que desceu do céu, e nada semelhante àquele que os nossos pais comeram, e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Consciência de que ele foi moído, que o sangue foi derramado, e essa condição de fé e esse corpo místico é que nos faz aliançados com ele. Glória a Deus, porque o Senhor tem trazido sempre sua palavra, e essas reflexões que temos em João vai nos esclarecendo o que às vezes a gente entende como literal, a gente entende como aquilo, e muitas vezes não é, porque o que se discerne em muitos escritos sagrados, em muitos textos sagrados, na maioria deles, o que se compreende é que é espiritual. Sim, temos as pesquisas históricas, os lugares, as moedas, as coisas que são referidas a lugares, montanhas, montes, vales, batalhas, lugares. Isso tem o seu lado físico de existir. Mas quando se fala de plenitude do Espírito Santo, de relação com Deus, de vida com Deus,
Estamos falando sobre espiritualidade, Espírito Santo, mudança de vida, mudança de ideia e uma relação de fazer parte desse mundo espiritual ao qual o Senhor nos atraiu. Louvado seja o Senhor por isso. Bendito seja o seu nome, porque Ele vai falar da união pessoal com Ele, porque sem essa união pessoal não há salvação. Sabemos que o batismo não salva, e celebrar a ceia e comer o pão e beber o cálice não salva. O que salva é a fé nele. Então ele está dizendo, se vocês acreditarem que eu sou o pão que desceu do céu, que eu sou a carne moída como sacrifício por suas vidas, se vocês compreenderem isso, vocês têm aliança comigo. Eu e o Pai somos um, e eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Creiam nisso. Exatamente assim, na simplicidade do Evangelho, na simplicidade das palavras de Jesus, na graça maravilhosa dele, de estarmos vinculados, de estarmos redimidos, de estarmos perdoados, de estarmos reconciliados com o Senhor. Nessa vida espiritual, nesse Espírito Santo em nós, nessa comunhão viva dos santos. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos mantenha fiéis e sempre perseverantes na caminhada de fé, crendo que a vitória é nossa, porque Cristo venceu na cruz, venceu as trevas e hoje está sentado à direita do trono do Pai, do qual todos o veremos no grande momento da redenção, no grande momento do encontro nas nuvens, no grande momento em que ele vai dizer, vinde, bendito do meu Pai, tomai por herança o lugar que vos prometi. E aí teremos sim as bodas maravilhosas do Cordeiro, na grande celebração dos corações compungidos, quebrantados, perdoados pelo nome precioso de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Que Ele nos abençoe, que a gente sempre possa fazer as meditações dos textos sagrados, se alimentando dele. A própria palavra é alimento, o Espírito Santo nos conduz a isso e a gente tem parte com ele sempre, para a glória do nome de Jesus. Que o Senhor nos abençoe ricamente. Até a próxima aula. Fiquem com Deus.